Olá, uma saudação a todos que estão nos ouvindo neste vídeo. Eu sou Ivanete Salete Boschetti, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, assistente social. E atendendo a uma demanda da direção da escola, as professoras Elaine e a professora Miriam, estou aqui para falar um pouco, umas breves notas sobre política social, que constitui meu objeto de pesquisa já há alguns anos e também que continua sendo uma das minhas ocupações nesse momento de pandemia que nós vivemos no mundo todo, com o avanço do coronavírus e com essa determinação absolutamente necessária de quarentena e que fiquemos em casa. Então é de casa que eu apresento a vocês algumas notas sobre as políticas sociais para que possamos aí nesse período dialogar um pouco sobre as políticas sociais que nesse momento estão sendo tão demandadas e tão necessárias para a proteção àqueles que não só são acometidos do vírus, como os que precisam da saúde, como aqueles que por esse motivo perderam seus rendimentos e que hoje recebem aí uma proteção por meio da assistência social, por exemplo, e da renda básica emergencial. Então eu pensei, nesse pouco tempo de 10 minutos, falar algumas notas importantes sobre as políticas sociais para que a gente possa compreender o contexto em que elas surgem, se desenvolvem, se expandem ou se retraem, né? Então, uma primeira nota que eu gostaria de sinalizar é que é impossível a gente compreender o surgimento, o desenvolvimento e a expansão ou a retração de uma política social ou de todas as políticas sociais se a gente não situá-las no contexto do surgimento e desenvolvimento do próprio capitalismo. Porque as políticas sociais, elas são indissociáveis, elas são, na verdade, mesmo resultado, a confluência de três elementos que me parecem essenciais para a gente pensar as políticas sociais, que é o próprio grau de desenvolvimento das forças produtivas, né, e a forma como o capitalismo se constitui, se desenvolve, tanto do ponto de vista da sua natureza estrutural, na determinação da lei do valor, como nas suas configurações conjunturais em cada estado, em cada nação, né? Um segundo elemento é o próprio papel que o Estado assume no capitalismo, né? Um Estado que pode ter alguma autonomia relativa na implementação de direitos e de políticas sociais, mas que a gente não pode esquecer que é um Estado capitalista. É um Estado que surge, se desenvolve e que assume predominantemente a função principal de assegurar as condições gerais de reprodução do capitalismo, de produção e de reprodução do capitalismo. E um terceiro elemento é que as políticas sociais, embora sejam absolutamente necessárias e participantes da forma de produção e reprodução no capitalismo, elas são também resultado da luta de classes. Então a luta de classes, ela foi e segue sendo determinante para a configuração das políticas sociais e dos direitos sociais que são materializados pelas políticas sociais. Então não dá para pensar uma política social e compreendê-la sem a confluência desses três elementos. Então essa seria a primeira nota. Uma segunda nota que eu acho que é importante é a gente desmistificar esse sentido que vem sendo dado hoje de que o coronavírus é o responsável por uma crise mundial sem precedentes. É importante a gente entender que as crises no capitalismo, elas são resultados são crises estruturais do próprio capitalismo, elas estão associadas à forma de superprodução e superacumulação, e na verdade as crises, elas sofrem momentos de retração e momentos de agudização, e desde 2008 a gente vive um período de uma forte crise, né, do capital, da qual os países, tanto dos países do capitalismo central quanto dos países do capitalismo periférico e dependente, nunca se reergueram ainda dessa crise, né? E que na verdade nem vão se reerguer, porque é uma crise que atinge a própria estrutura do capital. Então, antes mesmo da pandemia, nós já vivíamos essa crise. Só para lembrar, o Brasil, ele tinha uma projeção de crescimento de pouco mais de um PIB, de 1% do PIB para 2020. Ou seja, quando falamos hoje em recessão
em depressão na economia, na verdade o Covid-19, claro, ele vai agudizar isso porque ele está impondo uma interrupção no sistema produtivo mundial, tanto na produção quanto na circulação, distribuição e troca de mercadorias. Mas essa crise ela é muito anterior ao próprio coronavírus, né? E nesse contexto de crise, então, as políticas sociais, elas já vêm sendo desmontadas no Brasil e em todo o mundo desde a década de 70, né? E especialmente na década de 90, com o avanço do neoliberalismo, nós tivemos um desmonte daqueles sistemas de proteção social que foram constituídos num período de crescimento econômico, num período posterior à Segunda Guerra Mundial. No Brasil, especialmente, a Constituição de 88 é que vai assegurar, com o desenvolvimento da democracia burguesa, uma expansão das políticas sociais. Mas a contraofensiva do capital às políticas sociais, que se deu em todo o mundo e também no Brasil, ela, por um lado, não expandiu e nem universalizou as políticas sociais, como era previsto na Constituição, e, por outro lado, desmontou aquilo que estava previsto na própria Constituição Federal, como a Seguridade Social. A Seguridade Social, que é o núcleo duro das políticas sociais no Brasil, ela vem sendo desmontada sucessivamente desde o início da década de 90, né? E agora, nesse contexto de crise, de agudização da crise provocada pelo coronavírus, a gente tem uma demanda para as políticas sociais, inclusive por aqueles liberais que defendiam a sua extinção, que é absolutamente necessária para a proteção daqueles que não têm condições de rendimento, de assegurar trabalho e rendimento nesse contexto de crise. Mas o que nos assola é uma condição de ausência dessas políticas sociais ou de sua absolutamente fragilidade diante desse contexto de crise. É importante a gente sinalizar que desde 2016, com o contexto de golpe, né, que destituiu a presidenta Dilma, nós temos vivido um contexto de redução dos investimentos públicos nas políticas sociais, sobretudo na Seguridade Social. Só um dado para ilustrar isso, de 2016 a 2018, nós tivemos uma redução de aproximadamente quase 10% nos orçamentos da política de saúde, de 3,3% na política de assistência social e de 0,5% na política de previdência social. As contrarreformas que foram implementadas no âmbito do trabalho, a contrarreforma trabalhista, no âmbito da previdência, a contrarreforma da previdência, a lei da terceirização e, sobretudo, a emenda constitucional 95, que estabeleceu o teto para gastos, todas elas depois de 2016, depois do golpe, elas vêm impondo um duro corte no âmbito dessas políticas sociais. Soma-se a isso também os cortes na área da educação, na área da habitação, na área da cultura e, na verdade, em todas as políticas sociais, na área do trabalho com garantias, né, com os direitos do trabalho. Então, nós somos atingidos por essa pandemia no momento em que as políticas sociais no Brasil foram absolutamente destruídas no pouco que elas já garantiam e nos colocam um dilema profundo, porque a gente tem um sistema de seguridade social que constitucionalmente, legalmente está colocado, mas que na prática é absolutamente impossível assegurar, de fato, uma proteção não só para os trabalhadores, mas também para os não trabalhadores. Então, nós temos vivido, nos últimos períodos, um processo de forte expropriação das condições de vida da classe trabalhadora. Seja a expropriação das suas condições de trabalho digno, com a Contra-Reforma do Trabalho, que extraiu os direitos do trabalho, seja uma expropriação das condições de reprodução daqueles que não estão em condições de trabalhar, como, por exemplo, com a Contra-Reforma da Previdência, ou com aqueles que nunca trabalharam ou que não estão há um longo período desempregados, como, por exemplo, com a subtração dos direitos de garantia de um mínimo básico para essas pessoas, com a supressão, por exemplo, dos direitos do Bolsa Família, com a redução dos atendimentos do BPC, que atinge uma população da mais vulnerável, que são as pessoas idosas, acima de 65 anos, e as pessoas com alguma deficiência, né? Com a
proposta de redução do BPC na contra-reforma da Previdência, e mesmo com as dificuldades burocráticas de sua expansão, de seu atendimento, do não atendimento aos pedidos, que o INSS acaba provocando uma redução dos atendimentos. Então, nós temos um momento de expansão, né, dessa pandemia, no momento em que as políticas sociais estão absolutamente fragilizadas e sem condições de garantir. Algumas medidas vêm sendo tomadas, como um aporte de recurso no âmbito da saúde, mas que é transferência de orçamento de uma outra área para a área da saúde. Não tem aporte novo de recurso que efetivamente consiga dar conta da demanda para a política de saúde. Temos aí o novo programa de renda básica emergencial que foi instituído nesta semana, né, que assegura R$600 para a família, podendo chegar a 1.200, dependendo da sua composição, para aquelas pessoas que estão no CadÚnico, para os informais, para as chamadas pessoas, né, sem nenhum rendimento, aqueles que trabalhavam como microempreendedores informais, que nada mais é do que o nome para os vendedores ambulantes, para os desempregados. Agora, essa é uma renda básica emergencial que, na verdade, ela tem alguns problemas que a gente não pode deixar de reconhecer. Ela é muito bem-vinda, ela é absolutamente necessária, mas, por um lado, o valor é muito reduzido, ele precisa ser de pelo menos o valor de um salário mínimo. Ela é por um tempo muito reduzido, apenas 3 meses, quando, na verdade, a gente sabe que a pandemia e seus efeitos vão durar muito mais do que isso, e a possibilidade de reinserção em atividades de trabalho e renda depois disso também vão demorar muito. Então ela precisaria ser de mais longo prazo, e ela precisaria ser mais ampla e com menos requisitos, porque ao estabelecer um teto de 3 mil e pouco, ou de declaração de 28 mil no imposto de renda do ano passado, ela deixa de fora vários pequenos trabalhadores que estão em condições sem rendimento nenhum. Então, isso tudo coloca tanto a assistência, quanto o trabalho, quanto a previdência, quanto a saúde, em políticas sociais absolutamente necessárias para o atendimento a essa situação emergencial. Contudo, a sua destruição ao longo dos anos vem fazendo com que o Estado brasileiro venha assumindo uma posição absolutamente ultra-neoliberal, agudizada por esse governo, e ultra-reacionária, que faz com que a prioridade não sejam os direitos, não sejam as políticas sociais, não seja o atendimento das necessidades sociais, e sim a busca única e exclusiva pela rentabilidade econômica. E por isso, neste momento, essa opção faz com que nós estejamos vivendo uma dramática situação que pode vir a se piorar, porque estamos aí há um mês do início do primeiro caso registrado no Brasil. Isso pode se agudizar ainda mais. Portanto, nesse momento, as políticas sociais, elas têm um papel fundamental, mas para isso elas precisam ser resgatadas no seu sentido mais profundo de políticas capazes não só de serem emergenciais, de darem respostas emergenciais a esse momento, mas também de se estruturarem como políticas que garantam direitos, que universalizem serviços, que possibilitem a classe trabalhadora ter uma rede de proteção social que passa pelo trabalho com direitos, que passa pela previdência ampla e restrita e universal, que passa pela saúde pública universal, descentralizada e com aporte de recursos do fundo público necessários para a sua garantia, e de uma assistência social que seja também descentralizada e estruturada por meio do SUAS e que possa garantir não apenas, de fato, uma renda emergencial curta, rápida e com baixo valor, mas que possa estruturar serviços, de fato, que favoreçam a prestação de serviços socioassistenciais, como está previsto na Lei Orgânica de Assistência, e que garanta a possibilidade de uma proteção social que, de fato, constitua um sistema de seguridade social. Estamos longe disso, vivemos nesse momento um momento de rebaixamento da forma de reprodução social da classe trabalhadora, e as políticas sociais, nesse momento, infelizmente, não estão contribuindo para que essa reprodução esteja no âmbito de garantia de atendimento das necessidades sociais.